Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Eu queria falar um pouquinho sobre os templos evangélicos que foi fundado aqui no Brasil, né? Em 1910 foi quando chegou o Daniel Berg, né? Junto com seu irmão aqui, Benervingre, né? Se esse é o nome certo que pode falar, Benervingre e Daniel Berg, é, chegaram, vieram do Belém do Pará e começaram a Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil. Tiveram apoio, tiveram apoio de alguns pastores é, da Igreja Batista e assim começaram o Evangelho. Agora, o que me chama mais atenção é que a igreja, quando começou aqui no Brasil, era uma igreja pura, era uma igreja fervorosa, aonde os irmãos se reuniam, cultuavam a Deus, o fogo caía, né? O Espírito Santo parece que habitava naquele lugar. Aonde os irmãos se reuniam, eles pegavam o violão, sem caixa mesmo, né? Violão assim manualmente, e executavam o violão e o fogo caía, né? O poder de Deus caía. Havia muito batismo com o Espírito Santo, tinha muita alegria, né? E o povo se reuniam e era muito bom. Mas também nós não devemos esquecer que naquela época tinha poder do Espírito Santo, tinha alegria, mas também não podemos esquecer que havia a sã doutrina, né? A sã doutrina quer dizer, o povo não tinha televisão, não podia ter televisão, quer dizer, né? E parece que naquela época nem rádio, parece que não tinha ainda no Brasil. Se tinha o rádio, mas estava começando ainda, era raro quem tinha o rádio em casa, né? Muito menos a televisão. Então, parece que era o evangelho mais puro naquela época, né? E o que me chama mais atenção é que a igreja vai crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e os irmãos foram se desviando. Para falar bem a verdade, o povo foi se desviando. Mas por que foi se desviando? Por que foram se afastando da igreja primitiva, né? Onde o fogo caía, aonde Jesus operava, havia muito batismo com o Espírito Santo. Mas por que alguns irmãos foram se desviando deste caminho? Por quê? Você quer que eu diga por quê? Porque alguns irmãos que era crente da igreja foram observando e foram vendo que a igreja Assembleia estava dando muito dinheiro. Conforme a igreja ia crescendo, os irmãos iam contribuindo, dando dízimo, dando as ofertas, a igreja ia crescendo. Poderiam fazer mais templo, mais igreja,
Na medida que foi crescendo os olhos dos invejosos. Alguns invejosos, vendo que dava muito dinheiro, vendo que era bom, para poder enriquecer, para poder ficar rico, foram criando também o seu galho. Quer dizer, foram fazendo uma igreja para si. E assim foi se espalhando as igrejas aqui no Brasil. Por quê? Por que foi se espalhando os nomes de religião aqui no Brasil? Porque viram, os oportunistas viram que estava dando muito dinheiro. Estava entrando muita oferta, muito dízimo. Então, os oportunistas foram criando igreja, vamos dizer assim, fazendo a sua própria igreja, criando a sua própria placa da igreja, para que pudesse ficar rico também. Mas a igreja primitiva que chegou no Brasil em 1910 era uma igreja na sã doutrina, né? Era uma igreja, vamos dizer assim, sem interesse em financeiro, né? Sem interesse em ficar rico na costa do povo, né? Mas com o passar do tempo, que vai crescendo, os oportunistas foram fazendo para si religiões, placa de igreja. Hoje você não consegue contar mais quanto nome de igreja que tem. Surgiu o Brasil para Cristo, surgiu a Igreja Deus e Amor, surgiu várias igrejas que eu nem me lembro, nem faço ideia de quantas religiões que foram abertas aqui no Brasil. E é isso. E é isso que vocês estão vendo aí hoje. Umas pessoas aí que fundaram a sua igreja, cheio de dinheiro, com carro importado, muitos deles com até gravadora particular, até aviões. E é isso aí. Agora, por isso é que muitos estão esfriando no Evangelho, porque o Evangelho não é como antigamente, né? Que tinha o poder de Deus, que tinha sinceridade, tinha a sã doutrina. Hoje, se o pastor aplicar uma doutrina na sua igreja, os irmãos caem fora. Por que eles não aplicam a doutrina na igreja? Porque se eles aplicarem a doutrina na igreja deles, não, o povo sai fora e não entra dinheiro. Então, para esses pastores oportunistas que aí estão hoje em dia, para eles não é interessante mais falar sobre o evangelho lá de cima. Não é interessante pregar a doutrina. Não é interessante mais aplicar a disciplina que tinha antigamente. Porque se assim eles fizerem, dinheiro não entra na igreja. A igreja esvazia. Porque hoje o povo quer andar do jeito que querem. Não existe mais doutrina nas igrejas. E isso é muito errado na parte de pastor, né? Porque os pastores que dirigem o rebanho deviam aplicar a doutrina como antigamente.
Será que a Bíblia mudou? A Bíblia não mudou. A mesma Bíblia que ensinava há 100 anos atrás, hoje continua sendo a mesma Bíblia. Só mudou é a vontade de ganhar dinheiro. Tá bom? É isso que eu queria falar pra vocês. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau.